Bem-vindo a Angola. Angola, uma nação de vastas terras e rica em recursos naturais, carrega uma história marcada por desafios e superações, com uma área de mais de 1,2 milhões de quilômetros quadrados e uma população de aproximadamente 35 milhões de pessoas. O país é um dos maiores da África. Apesar de sua riqueza mineral e potencial econômico, grande parte da população ainda enfrenta dificuldades em seu dia a dia. A história de Angola é profundamente influenciada pela colonização portuguesa, que durou mais de 400 anos, deixando marcas culturais e estruturais que ainda refletem no presente. Após conquistar a independência, em 1975, o país mergulhou em uma guerra civil que durou até 2002, um conflito que devastou infraestruturas e afetou o desenvolvimento social e econômico. Hoje, Angola busca se reerguer, mas ainda enfrenta desafios como a desigualdade social, a corrupção e o acesso limitado a serviços básicos para a população. A moeda local é o kwanza, mas muitas transações ainda são feitas em dólares devido à instabilidade econômica. O custo de vida varia bastante dependendo da região. Em Luanda, considerada uma das capitais mais caras do mundo, um simples pão pode custar cerca de 200 kwanzas, enquanto um prato básico de comida chega facilmente aos 3.000 kwanzas. O transporte público é limitado e muitas pessoas dependem de táxis coletivos, conhecidos como candongueiros, que geralmente operam sem controle e com superlotação. As estradas em muitas áreas são precárias, tornando o deslocamento um desafio diário para milhares de pessoas. A eletricidade ainda é um problema para muitas famílias angolanas. Enquanto algumas regiões urbanas têm acesso regular à energia elétrica, em muitas aldeias e áreas periféricas, as interrupções são frequentes e a população precisa recorrer a geradores ou até mesmo velas para iluminar suas casas à noite. O abastecimento de água também é um grande desafio e muitas pessoas precisam percorrer longas distâncias para buscar água potável, enquanto outras dependem de fontes contaminadas, o que aumenta os riscos de doenças. A pobreza é uma realidade para grande parte da população. Muitas pessoas sobrevivem com menos de $2 por dia e a informalidade domina a economia. Vendedores ambulantes enchem as ruas de Luanda e outras cidades, tentando garantir o sustento diário. Em alguns mercados, é comum ver mulheres carregando mercadorias na cabeça, uma cena típica da cultura angolana, onde o trabalho informal é a única opção para muitas famílias. A falta de emprego formal força muitos jovens a buscarem oportunidades fora do país, alimentando um fluxo migratório constante em busca de melhores condições de vida. Apesar das dificuldades, Angola é um país vibrante com uma cultura rica e um povo resiliente. A música e a dança, especialmente o kuduro e a kizomba, fazem parte da identidade nacional e servem como uma forma de expressão e resistência. As festas de rua, os mercados coloridos e a alegria do povo angolano contrastam com os desafios diários, mostrando que, apesar das adversidades, a esperança e a vontade de viver permanecem fortes. Os recursos naturais de Angola são um dos grandes motores da economia, mas também uma fonte de conflitos e desigualdade. O país é um dos maiores produtores de petróleo da África e possui vastas reservas de diamantes, ouro e outros minerais valiosos. No entanto, a exploração desses recursos nem sempre beneficia a população. Enquanto uma pequena elite vive em luxo, muitos angolanos ainda lutam por condições básicas de sobrevivência. As riquezas do subsolo atraem empresas estrangeiras, especialmente da China, que investem pesadamente na extração de petróleo e minérios, muitas vezes sem grande preocupação com o impacto social e ambiental. A corrupção continua sendo um dos maiores desafios do país.
Durante décadas, grandes somas de dinheiro desapareceram dos cofres públicos, enquanto a população continuava enfrentando problemas básicos como falta de hospitais, escolas e infraestrutura. Embora algumas medidas tenham sido tomadas nos últimos anos para combater a corrupção, a mudança ainda acontece de forma lenta e os impactos reais demoram a ser sentidos pela maioria dos angolanos. Nas zonas rurais, a vida segue um ritmo diferente. Muitas comunidades ainda vivem de forma tradicional, dependendo da agricultura de subsistência e da pesca para sobreviver. As moradias são simples, muitas vezes feitas de barro e capim, sem acesso a saneamento básico ou eletricidade. O transporte é escasso e as estradas são quase inexistentes, obrigando as pessoas a percorrerem longas distâncias a pé ou de bicicleta para chegar a escolas, mercados ou centros de saúde. Os desafios sociais também são visíveis no sistema de saúde. Muitas áreas carecem de hospitais bem equipados e o acesso a medicamentos é limitado. Doenças como malária, febre tifoide e cólera ainda são comuns, especialmente nas regiões mais pobres. O sistema educacional também enfrenta dificuldades, com escolas superlotadas, falta de professores qualificados e materiais didáticos insuficientes, o que compromete o futuro de muitas crianças e jovens. No entanto, apesar de todos os problemas, Angola segue em frente. O país possui um enorme potencial e uma população jovem que busca novas oportunidades. O desejo de mudança e progresso está presente no dia a dia do povo angolano, que, mesmo diante das dificuldades, não perde a esperança de um futuro melhor. A reconstrução do país é um processo longo, mas a força e a determinação do seu povo mostram que Angola ainda tem muito a oferecer ao mundo. A juventude angolana tem um papel fundamental nesse processo de transformação. Cada vez mais, jovens buscam educação e qualificação para escapar do ciclo da pobreza e criar novas oportunidades. O acesso à internet tem sido um dos principais fatores para essa mudança, permitindo que muitos aprendam de forma autodidata, criem negócios online e até mesmo compartilhem suas realidades com o mundo. As redes sociais deram voz a uma nova geração de angolanos que questionam a corrupção, a desigualdade e os desafios do país, exigindo mudanças e mais oportunidades para todos. No setor empresarial, pequenos empreendedores lutam para crescer em um ambiente desafiador. A burocracia, a falta de crédito e os altos impostos dificultam a vida de quem deseja abrir um negócio. No entanto, muitos persistem, vendendo roupas, comida, eletrônicos e diversos produtos em mercados informais e digitais. O comércio ambulante e as feiras populares são o coração da economia para milhões de angolanos que dependem do próprio esforço para sobreviver. A questão habitacional é outro grande desafio. Luanda, por exemplo, enfrenta um crescimento desordenado, com bairros periféricos surgindo rapidamente sem planejamento urbano adequado. Muitas famílias vivem em casas precárias, sem saneamento básico, água potável ou eletricidade estável. Ao mesmo tempo, grandes prédios e condomínios de luxo são construídos para a elite e investidores estrangeiros, evidenciando ainda mais a desigualdade no país. A segurança pública também é uma preocupação constante. O desemprego e a desigualdade social aumentam a criminalidade, tornando algumas áreas perigosas, principalmente à noite. Assaltos, furtos e violência são desafios que muitas comunidades enfrentam diariamente. Apesar disso, a maioria dos angolanos segue sua rotina com resiliência, buscando formas de garantir sua segurança e bem-estar. No setor cultural, Angola continua sendo um país rico em expressões artísticas. Além do kuduro e da kizomba, a literatura, o cinema e o teatro têm ganhado espaço, dando voz às histórias do povo angolano. Escritores, cineastas e artistas usam sua arte para retratar a realidade do país, questionar o sistema e inspirar mudanças.
A música angolana, com sua mistura de ritmos africanos e influências globais, conquista cada vez mais espaço no cenário internacional, levando um pouco da cultura angolana para o mundo. O esporte também desempenha um papel importante na sociedade angolana. O futebol é a paixão nacional, com jovens jogando em ruas de terra, sonhando em se tornar os próximos craques internacionais. O basquete também tem ganhado força, com jogadores angolanos se destacando em competições africanas e internacionais. O esporte é visto como uma forma de ascensão social para muitos jovens que buscam oportunidades dentro e fora do país. No campo político, Angola passa por uma fase de transição e desafios. A população clama por mais transparência, oportunidades e uma melhor distribuição da riqueza nacional. A nova geração, mais conectada e informada, não se contenta com promessas vazias e exige mudanças reais. Protestos e movimentos sociais têm surgido nos últimos anos, mostrando que o povo angolano não está mais disposto a aceitar as mesmas práticas do passado sem questionar. Mesmo com todas as dificuldades, Angola continua sendo um país de imenso potencial. Suas riquezas naturais, sua cultura vibrante e a determinação de seu povo são os maiores ativos para um futuro promissor. O caminho para um país mais justo e desenvolvido ainda é longo, mas a força e a esperança dos angolanos mostram que a mudança é possível. Angola é um país que resiste, se reinventa e segue em frente, sempre com a esperança de dias melhores.